Mensagem canalizada de Joana das Moças, Preta Velha. Como já contei em outra ocasião para vocês, filhas e filhos, eu fui escrava numa fazenda. Mas antes de ir para lá, na minha infância, eu morava numa roça abundante com meus familiares. Lá, nós plantávamos muita planta de fazer remédio. Eu aprendi a fazer e aprendi a reconhecer. Minha mãe plantava as ervas e distribuía para a vizinhança, e eu acompanhava ela nos curandeirismos. Numa dessas ocasiões, conheci Dona Dália. Ela era parteira das redondezas e pude ajudá-la e acompanhá-la em alguns partos. O nascimento me encanta. Os anos assim na roça foram passando, eu fui crescendo nessa rotina de cuidar dos outros e adquirir certos conhecimentos. Um dia, fui chamada para ajudar num parto que foi difícil e longo, mas ocorreu tudo bem. E nessa casa, conheci um rapaz que se encantou comigo e eu com ele. E foi com esse rapaz que eu me casei. Nós tivemos filhos e resolvemos ir morar na cidade em busca de uma vida material mais rica. Porém, não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Naquela cidade, nós estávamos quase passando fome e não tínhamos condições de voltar para a roça. Era duro não ter o que comer e nem dar para os filhos que já estavam magros. Sem emprego, meu marido, um dia desnorteado, saiu para pedir dinheiro. Ele pediu para um senhor elegante que era dono de fazenda. O homem deu uma alta quantia para ele e perguntou onde morávamos. No dia seguinte, ele foi à nossa casa e nos ofereceu emprego na fazenda dele. Nos prometeu muitos benefícios e nos encheu de esperança. Mas quando chegamos lá, tudo mudou e começamos a viver em regime de escravidão, porque tudo que a gente ganhava era para pagar a nossa comida escassa e nossa moradia caindo aos pedaços. Tudo na fazenda do homem. Lá, com meus conhecimentos, eu era como a enfermeira das escravas e das senhoras. Enfermeira, faxineira e cozinheira. As meninas tinham muita cólica menstrual, como eu já contei em um outro texto aqui neste canal, e tinham problemas para dormir. Eu fazia muda com as ervas que o patrão comprava e com as que eu encontrava na mata e tratava tudo assim. De noite, era rato que não acabava mais, passando por cima da gente enquanto dormíamos, e isso fazia as noites serem muito desagradáveis. De dia, as meninas e mulheres temiam ser estupradas pelos capangas da fazenda ou mesmo pelos outros escravos. Então, o que eu mais plantava eram ervas calmantes, porque à noite o estresse se transformava em pesadelos, suadeiras e sustos pelos ratos. As casas eram sujas e eu tentava limpar com soluções à base de planta. Espíritos bons me inspiravam de maneira bem clara e com a ajuda deles eu era bem certeira nos tratamentos e benzia todo mundo, até os nenéns. Uma cabocla que me ajudava dizia: benza essas crianças e as mães, porque esse medo todo que elas sentem passam de geração para geração. Até hoje, filha, quem tem esse tipo de ancestral que sofreu muito dia após dia, noite após noite, carrega medos, depressões e ansiedade que estão ecoando desde muito tempo através da linha ancestral. Quantos de vocês hoje têm esse tipo de doença e nem sabe direito de onde vem? A médium que está canalizando comigo, por exemplo, descobriu que o hábito que tinha de roer as unhas veio lá de trás das ancestrais sofredoras. Pensem nisso, filhos, e façam orações para a sua linhagem, porque todas essas informações de dores e também as de força estão em suas células, no seu DNA. Esses sofrimentos podem sim ser findados através da oração. E nesse mundo e nessa época, poucos são os que não tiveram ancestrais que sofreram muito, até mesmo os ricos. As filhas do senhor da fazenda eram contra o regime de escravidão
e os maus tratos que nos aplicavam. Elas também sofriam por nós, e esse sofrimento virava dor de estômago, enxaqueca e etc. Quando elas herdaram a fazenda, mudaram tudo, mas eu já não estava lá mais, eu já tinha vindo para o lado de cá. Por fim, essa é a minha mensagem. Tomem consciência das dores e das forças que vêm dos seus ancestrais e orem para Deus limpar esses ecos de sofrimento em vocês. Meu nome é Joana das Moças.